Meus irmãos queridos, boa noite. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus esteja nos corações de todos nós. Vamos aproveitar essa linda oportunidade, porque essa linda oportunidade deve ser vivida dentro de nós. É claro que a Casa de Caridade nos faz uma falta imensa, aquelas reuniões de público, os passes, a confraternização, estarmos todos juntos, estarmos nos trabalhos assistenciais da casa, que é de grande importância. Não digo trabalhos assistenciais, digo todos os trabalhos, lanchonete, o bazar, as campanhas dos alimentos, os jovens, que estão com lindo trabalho também. Estamos e claro, temos essa saudade, mas logo estaremos nos abraçando, nos beijando, aproveitando os instantes lindos e maravilhosos em que Deus nosso Pai nos dá nesta oportunidade, nessa existência, e também que José de Mococa nos dá nessa casa maravilhosa e divina. E estaremos recebendo muito, meus irmãos, muito quando estivermos olhando essas palestras e estivermos fazendo reflexões íntimas, buscando amor, buscando carinho, buscando entendimento, buscando sempre a melhora espiritual. É um momento em que estamos aprendendo bastante a amarmos uns aos outros como Deus nos amou, como Deus nos ama. Que assim seja. E vamos então ouvir nosso irmão Givanildo, que vai falar sobre orgulho e egoísmo. Uma ótima palestra dele, muito bonita, muito bem apresentada. Que Deus ilumine e ampare nosso irmão Givanildo na sua linda palestra. Que assim seja, meus irmãos. Boa noite a todos. A palestra de hoje eu vou falar um pouco do orgulho e egoísmo representado num conto do livro Contos e Apólogos, escrito pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Irmão X, ou seja, Humberto de Campos. Então, o título Eu contra Eu fala de um homem jovem que resolveu cometer o primeiro desatino. Então, chegou próximo a ele o bom senso e fez a seguinte observação: não faça isso, por que te confias assim ao mal? O jovem, todo orgulhoso, respondeu: eu quero. Passando mais tarde a condição de esbanjador e adotando toda a vaidade e a loucura por normas no seu viver, apareceu a ponderação, dando o seguinte conselho: porque te devota aos gastos inconsequente. O jovem respondeu todo arrogante: eu posso. Mais tarde, buscando outros serviços da própria, mediante a sua própria falta de juízo, recebeu a visita da humildade e pediu piedosamente: reflete, por que fazes isso? Por que não compadece-te dos mais fracos e dos mais ignorantes? O jovem, infelizmente, respondeu, todo colérico: eu mando. O jovem, assim, prosseguiu adquirindo imensos recursos inutilmente, quando poderia beneficiar a coletividade. Chegou perto dele o amor e pediu: modifique-se, seja caridoso. Como podes reter o rio de oportunidades sem socorrer o campo das necessidades alheias? E o jovem respondeu novamente: eu ordeno, praticando atos condenáveis que o levaram ao pelourinho da desaprovação pública. Nesse interim, a justiça se aproximou também, recomendando: não prossigas, não te dói ferir tanta gente? O jovem, ainda implacável, respondeu: eu exijo. E assim viveu o homem jovem, acreditando ser o centro do universo, reclamando, oprimindo,
e dominando, sem ouvir as sugestões das virtudes que iluminam a terra. Até que um dia chegou a morte. A morte procurou ele e impôs a entrega do corpo físico. O jovem, todo tristonho, entendeu a gravidade do acontecimento. Parou diante da morte e perguntou: Morte, por que me busca? E a morte respondeu: Eu quero. E o jovem perguntou novamente para a morte: Por que me constrange em acertar-te? A morte respondeu: Eu posso. E o jovem perguntou novamente: Como pode me atacar deste modo? E a morte novamente respondeu: Eu mando. O jovem pergunta novamente à morte: Que poderes te movem? E a morte respondeu: Eu ordeno. E o jovem, vendo que não tinha jeito, desesperadamente, falou para a morte: Irei me defender de ti. Duelarei e receberás a minha maldição. Mas a morte, imperturbável, toda sorridente, com jeito calmo, afirmou para o jovem: Eu exijo. E na luta do eu contra eu, conduziu mesmo a casa da verdade para maiores lições. Assim, somos nós, seres humanos, que temos dentro de nós predominante o orgulho e o egoísmo. Então, este conto, eles nos mostra quanto o orgulho e o egoísmo está predominante em nossos corações. Em tempos passados, eu tive praticamente, eu estou tendo esse conto como se fosse comigo mesmo, porque tempos passados eu tive uma experiência mais ou menos assim, que eu agi da mesma forma que esse jovem agiu neste conto. Eu estava numa entrevista de emprego e o entrevistador começou a fazer as perguntas. E eu estou me colocando no mesmo lugar desse jovem que respondeu essas colocações das virtudes, essas respostas referentes às virtudes divinas, E onde o egoísmo e o orgulho, ele nos leva o ser humano a se considerar acima dos outros, que é contrário à lei da igualdade e do ensinamento de Jesus. Ou seja, quem deseja se elevar espiritualmente deve estipar todo o sentimento do egoísmo e do orgulho, todos os vícios, todas as má tendências, assim como desapegar da matéria de todos os aspectos. A capacidade de percepção da felicidade é um atributo referente à experiência da vida de cada um. A prática da fraternidade, da justiça e do amor é uma fonte de felicidade, que se origina na força interior da moralidade e do esclarecimento da sabedoria. Para que possamos superar a morte, conforme consta no conto aí, que ele não acreditava que isso poderia acontecer com ele, esse jovem, nós temos que ter fé com certeza no futuro. Temos que ter esperança e esperança de uma vida melhor, praticando a caridade, não temer encontrar os inimigos, se elevar acima das necessidades fictícias, quais são criadas pelas paixões. O sentimento que nasce da ignorância, do desconhecimento das leis naturais e que encontra o terreno fértil na falta de fé. A fé conduz o estado de certeza,
Educar a vontade é exemplificar a humildade, o amor, a caridade, o bom ânimo, que nos elevam acima de todos os temores. O ser humano de bem, ele pratica a justiça, o amor e a caridade. Pergunto se tem feito todo o bem que ele pode fazer. Nós fazemos todo o bem que podemos fazer? Nós pensamos no nosso próximo como a si mesmo? O que nós estamos fazendo? Porque às vezes nós achamos que somos melhor do que todo mundo. Olhamos para o outro com aquele olhar superior de que nós como se tivesse o rei na barriga. Por que fazemos isso? Então, o que eu quero dizer é que nós devemos eliminar as chagas do orgulho e do egoísmo de dentro dos nossos corações. Né? E através da reencarnação, nós temos a oportunidade de reparar esses erros cometidos, esses nossos erros cometidos através do orgulho e do egoísmo que nós muitas vezes cometemos. Né? Nós devemos fazer o bem ao próximo sem interesse, sem ver a quem que nós estamos fazendo, né? Sem aquele orgulho de querer, não, eu ajudei aquele fulano, por quê? Então eu tenho merecimento. Não é assim que funciona as coisas. Aqui, o Livro dos Espíritos, na pergunta 573 e 759, diz que a grandeza verdadeira é a verdadeira honra de cada pessoa e manifesta-se quando ela confessa culpada por haver errado, ou quanto perdoar os insultos alheios, mesmo estando com a razão. Ou seja, nós devemos nos perdoar sempre, né? Nós, como seres humanos, devemos perdoar sempre. Que vai ser quando nós chegamos lá na vida espiritual, nós vamos ser julgados de acordo com a nossa obra. Ou seja, para aquele que muito será dado, muito foi dado, muito será cobrado, né? A pergunta 897 do Livro dos Espíritos nos diz que o bem deve ser feito desinteressadamente. A sublime virtude é um sacrifício de interesse pessoal em favor do bem do próximo, sem ocultar a intenção. Todo sacrifício pessoal é meritório. Quanto para o bem, quanto maior for o sacrifício, maior será o nosso mérito, né? A caridade, a benevolência para com todos, as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Amar os inimigos e perdoá-los, retribuindo o mal com o bem. E sejamos justos. O justo deve praticar o amor ao próximo e a caridade. Devemos ser fortes, onde os fortes devem proteger o fraco. Devemos ser indulgentes para com as imperfeições dos nossos semelhantes. Ao contrário de menosprezar a ignorância e o vício. Devemos nos instruir e moralizar, ou seja, nos aperfeiçoarmos moralmente, né? O vício, ele é incompatível com a justiça e com o amor e com a caridade. Nós temos que ver que na Terra ninguém se encontra totalmente livre do egoísmo, se origina na maior quantidade das nossas imperfeições, da perfeição humana, né? O egoísmo, ele é incompatível com a lei do amor, da justiça e da caridade. O ser humano egoísta, ele prioriza a própria pessoa, só percebendo
o outro com objetivo de manipulação para beneficiar a si mesmo. Sendo extremamente apegado aos bens e à matéria, o egoísta é calculista, apenas realiza as coisas em seu benefício próprio. Ou seja, para o ser humano egoísta é muito difícil a convivência com as pessoas. Por isso, geralmente, ele é individualista e autoritário. Às vezes, ou simplesmente para viver distante das pessoas. Assim, o ser humano egoísta manifesta o próprio egoísmo, porque não consegue compartilhar qualquer coisa com as pessoas, prejudicando o objetivo da própria reencarnação, que é de evoluir espiritualmente. Ou seja, nós devemos nos evoluir, adquirir conhecimento para eliminarmos essas chagas, duas maiores chagas que tem dentro de cada ser humano. Né? Por isso, quando Deus diz, né, deixem vir as minhas criancinhas, que delas será o reino dos céus, que todo aquele que tem que se assemelhar a ela para entrar no reino dos céus. Ou seja, nós temos que ser tão puros quanto elas são naquele momento, apesar que a criança ela já viveu várias encarnações anteriores. Só como nós temos o benefício do esquecimento, nós somos beneficiados pelo esquecimento, então, à medida que a criança vai se maturando, e os pais, através da orientação dos pais, ela vai eliminando também esta expiação. Isso é variável também de acordo com a família. Se o pai já tem enraizado também todo aquele orgulho, todo aquele egoísmo e não procurou eliminar dentro de si, do seu coração, tudo isso e passando também tudo, ele pode naturalmente passar isso para esse tipo de conhecimento do jeito que ele aprendeu para os filhos deles. Ou seja, o filho dele futuramente tem a tendência de ser egoísta. Então, o que nós temos que fazer? Né? Nós temos que eliminar, ou seja, pedir a Deus, nosso Pai, que nos ajude através de uma prece, de uma oração, que nos ajude, que nos acompanhe e que eles ajude a eliminar esse apego pela matéria, né? Porque o desejo de perpetuar a memória mediante monumentos e tudo mais é um ato de orgulho. A ostentação, querer ostentar o que tem, né, perante os outros. Normalmente nós adquirimos muitos bens e queremos ostentar ele, mostrar para os outros aquele que nós ganhamos, que nós obtemos. Isso é uma atitude egoísta, né? O orgulho, ele tem origem na prepotência, no absolutismo do materialismo. Devido a ele, o ser humano considera o ser absoluto da verdade, gerando assim a ganância pela riqueza e pelo poder. Sobre o domínio do orgulho, não há qualquer respeito pelas leis naturais e pelos valores da humildade, da justiça, da paciência e da solidariedade. Nada significam. As pessoas orgulhosas preferem a ter, preterindo do que ser. Né? Eles preferem ter do que ser. Eles priorizam sempre a aparência em detrimento de si próprio,
valorizando mais o rótulo do que o conteúdo. Ou seja, procuremos dentro de nós, dentro do nosso coração, eliminar essas chagas. É difícil, não vou falar para você fácil. Eu mesmo, até hoje, eu acho que eu ainda não consegui eliminar totalmente essas duas chagas do meu coração. Que às vezes, apesar de todo o conhecimento que nós temos, às vezes é difícil, nós nos esquecemos de quem somos. Se pensamos irracionalmente, então, aí nós caímos na besteira de errar, de cometer os erros, os mesmos erros que nós cometemos lá no passado, né? Então, para finalizar esse tópico, eu só tenho a dizer o seguinte, que a misericórdia de Deus ela é infinita, e através da reencarnação nós podemos expiar, né? Expiar e modificar tudo que nós fazemos. Ou seja, se não conseguimos na primeira, né, partimos para a pátria espiritual, vamos retornar novamente para dar continuidade de onde nós paramos, né? Meu pai sempre dizia, né, se você não quer o mal para, não queira fazer o mal para os outros, aquilo que você não quer para si mesmo. Ou seja, isso é um ensinamento que Jesus nos ensina, né? Meu pai da matéria também falava a mesma coisa que Jesus falava. Então, fica a dica para todos nós, seres humanos, né? Que procuremos sempre eliminar essas duas chagas que faz todos nós se perder através das vicissitudes, das paixões, né? Procuremos nos melhorar a si mesmos. Como que nós nos melhoramos? Através da reforma íntima, né? Através da reforma íntima, adquirindo conhecimento que o Espiritismo nos traz. Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, nos mostra tudo como que nós podemos nos eliminar dessa chaga. Ele nos ensina. Só cabe a nós mesmos eliminar. Ou seja, basta o querer de cada um de nós. E assim eu finalizo aqui a minha apresentação. Muita paz a todos.